Olá, amigos espectadores do blog do Carlinho. Mais uma vez estamos aqui falando em política, com a presença aqui do nosso amigo Rogério e o Carlinho do blog. Vamos aqui falar sobre os acontecimentos políticos dos últimos 7 dias, da última semana, não é isso, Rogério? Isso mesmo, Carlinho. Nós estamos aqui para falar com você, cidadão de Pedreiras, Três Ideias e região. Pois é, e muitas coisas aconteceram na política aqui da região nos últimos dias, Rogério. Depois da última vez que a gente conversou, conversamos sobre vários assuntos. E alguns assuntos aqui têm chamado a atenção. Por exemplo, que dia é hoje, Rogério? Hoje são 3 de outubro. Isso é o mês de outubro, né? E hoje, nessa quinta-feira, o prefeito Fred Maia, ele se licenciou do cargo e assumiu o presidente da Câmara de Vereadores, rapaz. Meu irmão, o Corró é prefeito hoje de Três Ideias do Vale, tá sabendo? Eu fiquei sabendo, isso já nas vésperas de São Francisco, né? Amanhã eu festejo. Amanhã eu festei São Francisco e uma notícia dessa que chega aos ouvidos da população de Pedreiras e Três Ideias do Vale causa um certo estranhamento. Não, o prefeito pode pedir licença do cargo para viajar, ele vai fazer uma viagem internacional. Não vai custar nada nem para a prefeitura nem para os bolsos dele, segundo ele informou no discurso hoje, lá no seu gabinete, na solenidade de passagem do comando da prefeitura. Rogério, ele disse que ganhou isso através do consórcio, que ele está fazendo, acho que esse caminhão da empresa dele, né? E foi contemplado com uma viagem para o Chile. E o que a pessoa contemplado com uma viagem, quem que não quer ir, não é? Se foi contemplado, se não vai causar gastos ao erário público, né? Ele tem que fazer mesmo essa turnê, buscando mais conhecimento e experiência no nosso países vizinhos. Rogério, por que o presidente da Câmara assumiu? Porque não temos mais vice, né, em Três Ideias do Vale. O vice-prefeito, pela questão de acúmulo de cargo, mas até um abraço ao doutor Davidson Balé, nosso amigo, nosso parceiro, ele renunciou para continuar sendo médico, né? E entre ser vice e ser médico, ele preferiu ser médico, né? Não dava para conciliar os dois cargos ao mesmo tempo, podia dar algum conflito, algum problema. Eu acho até, Rogério, que ele assumindo a prefeitura, agora talvez nem poderia ser candidato à reeleição. Tu tem esse entendimento? Não, se ele assumisse, ele poderia ser candidato à reeleição, até porque a lei permite a reeleição no mesmo cargo. Não, deixa eu explicar. Ele sendo prefeito agora, por alguns dias, e depois ele se elegendo prefeito, então já não seria, em alguns entendimentos jurídicos, não, você foi prefeito no mandato por alguns dias, então aqui você está se reelegendo. Senão, se você se eleger prefeito agora, você não poderá tentar se reeleger, porque já seria o terceiro mandato. Esse problema está acontecendo lá em Marajá do Sena. O prefeito foi afastado por 90 dias, o vice assumiu de boa, ficou 3 meses, e depois o vice virou candidato, venceu, e agora não pode tentar se candidatar para o segundo mandato, porque disse que é terceiro mandato. Nesse caso, tem que fazer uma consulta ao TRE, até porque em alguns casos, o próprio tribunal considera a reeleição quando você ocupa um cargo de gestão a pelo menos metade do tempo regular de vigência do mandato. Para poucos dias não caracteriza de fato essa reeleição. Então há um conflito, precisa-se fazer uma consulta ao tribunal, mas nesse caso, quem ocupa o cargo de prefeito por 15 dias ou mês não caracteriza a questão da reeleição. Não prejudica. Tu conhece o Corró? Conheço, Francisco Corró. Lá do povoado Morro dos Caboclos. Liderança política. Foi vereador de Pedreiras, e é vereador já de Três Ideias do Vale, desde que o município foi emancipado, já tem tempo, não é isso? E agora é prefeito, né? Com certeza, faz parte da história política de Pedreiras e Três Ideias do Vale. Ele vira prefeito de Pedreiras e, pelo que disseram lá no discurso lá hoje, é a primeira vez que isso acontece em Três Ideias do Vale. O prefeito passa o comando do município para o presidente da Câmara. Eu tinha a impressão que na época do próprio prefeito Fred Maia, após Vinícius ter sido eleito deputado e o cargo de vice
ter ficado vago, eu tive a impressão de que o Corró teria assumido por 1 ou 2 dias no mandato ainda do Fred. Mas pela própria declaração dele, ele disse que não, então assim, eu fiquei de uma certa forma em dúvida se é de fato a primeira vez ou não que o Corró assume o mandato de prefeito temporário. O Fred Maia foi vice-prefeito e ele não renunciou durante 8 anos, né? Não lembro quem foram os vices anteriores, parece que Jânio já foi. Jânio foi vice e Fred. Qual foi o Jânio foi os 8 anos? Não, o Jânio foi vice 4 anos do Paulo e teve um vice do Paulo, na época eu acho que foi o doutor, meu nome é saudoso irmão. O saudoso irmão. Enquanto o Rogério se lembra aí, do vice, é a questão de vice, né? E falando de vice, rapaz, tu tem visto o Everson Veloso, vice-prefeito de Pedreiras? Ultimamente eu não tenho visto mais o Everson Veloso pelas ruas da cidade de Pedreiras circulando. Algumas vezes, há quase 1 ano atrás, a gente tinha conversado. Tu não veio há quase 1 ano? Aproximadamente, não sei, não chega a 1 ano, mas tive um encontro com ele no período aí eleitoral, tivemos lá umas conversas e logo após, depois disso, eu não tive mais contato com É um vice que parece que se abdicou da política, infelizmente, né? A gente não, ele se afastou do prefeito, ele não está mais no grupo do prefeito, não participa das solenidades do prefeito, mas também ele não faz outra solenidade, ele não vai para a igreja, não vai para a festa, ele não vai para onde, Rogério? Ultimamente eu acho que ele tem se dedicado à sua família, né? Ao seu trabalho, talvez. Mas você tem visto ele no mercado de Pedreiras? Não, eu não tenho mais. Tu vai no mercado de Pedreiras? Vou sempre, tomo um cafezinho lá, como um beijuzinho no mercado, converso com o povo, feirante, é o termômetro, né? Com peixe. Eu sou um especialista em peixe, desde a minha profissão e um cozinheiro nato, que é de família, a tradição que a gente tem. Sempre estou lá no mercado fazendo as compras, fazendo. Essa relação assim de prefeito e vice é uma coisa muito. Olha, nós vimos que foi um vice do Jânio Balé e foi tranquilo, tanto que ele foi indicado como prefeito, né? Mas o que a gente observa é que aí há muitos vices que brigaram com o prefeito, né? Aqui em Pedreiras, teve o caso agora do Estevinho lá em Linacanto com o Jair, ele queria ser indicado a prefeito. Também tem o caso lá do Edinado PT de São Roberto, que brigou com o prefeito. E se nós for atrás, rapaz, muitos vices brigaram com o prefeito, é uma relação conflitante, não é isso? Nesses casos que você cita, a grande maioria não foi nem briga, foi uma questão de sucessão. Limacan, o Jailson está indicando uma outra candidatura, talvez até por conta de algumas pesquisas, né? Segundo o levantamento do pessoal ligado ao governo, o Estevinho tem uma certa rejeição, tanto pelo grupo como pela população. É isso que se conversa na política lá. E por conta disso, segundo a análise de muitos, houve essa pesquisa e a candidata que o Jailson apresenta tinha uma densidade eleitoral mais propícia. Eu acho que não era a candidata disse não, eu acho que é o próprio Jailson que tinha essa densidade, né? Mas aí a gente vê que os vices, se você fosse vice, o que ele podia fazer? O papel do vice, primeiro, é ajudar a gestão local, diminuindo os conflitos e buscando um entendimento com a gestão. Resolver conflito buscando entendimento. Quem disse que o vice é resolver conflito? Acho que o vice vai ficar em casa, não? Não, segundo a... Existe uma função do vice-prefeito. Segundo o processo eleitoral, o vice, no início da campanha, ele serve muito para aglutinar a base do prefeito. Mas é o candidato. Sim, mas tanto no processo eleitoral como na eleição. Para que serve o vice? Para aglutinar a base, diminuir a rejeição do gestor e organizar, tocar os projetos. Eu quero saber onde é que tem a diretoria. Não existe as funções do vereador. As funções do vice é ocupar o cargo de prefeito nos seus impedimentos ou vacância e ao mesmo tempo participar da administração. Ele pode ocupar qualquer cargo na gestão. Ele vai ser secretário de Educação. Vai ser secretário de Educação, de Administração, de Infraestrutura. Ele recebe 2 salários? Ele? Não, ele opta pelo vencimento, um dos 2 vencimentos. Ele só acumula a função, mas não acumula o salário. Pois é, o que a gente observa é isso.
esses conflitos entre prefeito e vice. Trinidad do Vale foi tranquilo, a relação do prefeito com o vice é muito boa, tanto que o Fred Maia já declarou que ele é o seu candidato a prefeito, vai ser seu candidato a prefeito, mas se nós pula para várias cidades, a maioria das cidades onde o prefeito está encerrando o segundo mandato, o seu candidato não é o vice. E aqui em Pedreira houve sim um problema entre o vice e o prefeito, né? Foi exonerada a professora Conceição, o vice não gostou porque era indicada, a Secretaria de Educação era indicada dele, ou do grupo, né, da dona Adenora, aí eles brigaram. De fato, o grupo do Everson Veloso, a maior figura política desse grupo é a dona Aldenora Veloso. Nós sabemos do potencial aglutinador que a dona Aldenora tem, do papel importante que ela tem na cidade de Pedreiras, principalmente na área da educação, então é uma figura importante. Aí você fala da questão do Everson, dessa certo isolamento político dele. Eu acredito que a figura política do grupo do Everson é Dona Aldenora. E Dona Aldenora tem tanto prestígio na cidade de Pedreiras que se ela novamente, né, reunir o seu grupo, indicar ele novamente para um cargo, a disputa tanto de vereador ou uma chapa majoritária, eles têm muita força política ainda para ajudar qualquer grupo chegar ao governo nas eleições de 2020. Eu não descarto essa possibilidade pela importância política que o grupo da Dona Aldenora tem na cidade de Pedreiras. Muito bem. E vamos falar aqui sobre Raimundo Louro, essa figura política da região do Médio Mearim, muito conhecida, muito prestigiada, muito presente, muito polêmica, que divide opiniões, alguns são fãs, alguns são críticos. Raimundo Louro segue dizendo que ele é candidato a prefeito de Pedreiras. Ele já disse para mim, ele já mandou mensagem confirmando, ele anda espalhando. E há pouco você me dizia que os próprios correligionários dele, aquela pessoa mais próxima dele, é o que mais espalha na rua. De fato, eu já ouvi muitos próximos, aliados do Raimundo, dizer que ele é candidato, que ele vai disputar as eleições. Mas, no meu entendimento, eu gostaria de me contradizer nessa parte. Como assim? Eu acredito que o Raimundo Louro é uma figura imponente na política de Pedreiras, tem um papel importante para a nossa política, é uma figura que causa uma boa impressão para alguns e uma má impressão para outros. Mas o cenário político de Pedreiras, eu acredito que no grupo dele ainda figura a liderança para disputar as eleições de 2020, a Priscila, a filha do Raimundo. Até porque ela foi bem votada, na outra entrevista a gente falou. Eu acredito que o grupo do Raimundo é muito bom, é forte no ponto de vista político. Mas se estão espalhando que ele é o candidato... Porque Raimundo, ele sempre tem uma carta na mão. Ele está dizendo que ele é o candidato. Ele pode estar dizendo uma coisa e querendo dizer outra. É claro que eu não sei. Ele está dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Pode ser. Eu queria entender essa filosofia aí. Porque para muitos em Pedreiras, e eu que ultimamente tenho conversado muito com o grupo de Raimundo, converso com ele, com Priscila, com o próprio Vinícius Louro, estou sempre, uma vez por mês eu estou lá na Assembleia Legislativa, visito o gabinete do deputado Zé Inácio, às vezes visito o gabinete do Vinícius, quando ele está lá a gente troca algumas conversas sobre a região, né, o desenvolvimento do Médio Mearim. E eu acredito que o Raimundo, algumas vezes, ele fala uma coisa, mas está dizendo outra. Não necessariamente, nesse caso, pode ser que ele esteja falando isso. Mas ele falou assim, deixa eu lembrar que até o blog do Caninho postou a matéria ontem. Se as pesquisas confirmarem, se o povo me quiser, nada me impedirá de ser candidato a prefeito. Então, nesse caso, ele não está dizendo nada com nada. Se ele está colocando as pesquisas, o povo e a lei eleitoral de uma certa proibição, ele está falando hipoteticamente que pode ser candidato se todas essas fatores que ele coloca acontecer. Então, se um desses fatores não acontecer, ele não é candidato. Automaticamente, a minha tese que eu estou levantando agora, que é apenas uma tese, não quer dizer que é verdade, é que a candidata do grupo é a Priscila, ou ela será importante numa composição em 2020, com muitas possibilidades com quem eles compor, disputar e vencer as eleições de 2020. Eu acredito que o grupo Priscila Louro é forte
e pode fazer diferença nas eleições. Para ser candidato a prefeito ou para compor uma chapa como candidato a vice? Eu acredito que eles somam muito mais participando como vice, mas não descarto também a possibilidade deles conseguirem um bom vice e disputar as eleições com condições também de ganhar as eleições, porque a eleição, como eu falei no início, não é a largada, mas a chegada, né? Isso pode acontecer. Rogério, mas o Raimundo Louro não é um candidato mais forte do que a Priscila? Ele não aglutina mais votos? Ou não? Eu acredito que o Raimundo é a figura mais forte do grupo. Mas, ao meu ver, a Priscila tem menos rejeição. O nome dela é mais leve. Rejeição Então, é importante. Nesse caso, eu acredito que ela pode qualitativamente possibilitar uma conjuntura mais favorável. Né? No caso, falando de rejeição, porque as pesquisas elas são qualitativas e quantitativas. Na quantidade, acredito que Raimundo Louro tem mais votos em qualquer cenário. Você bota ali na pesquisa, ele sempre lidera, né? As pesquisas. Mas no final o que vale é o dia da eleição, é o voto na urna. E ele tem uma certa dificuldade de disputar um cargo majoritário. Não por mim, não eu estou falando isso da minha pessoa, das análises, das conjunturas de pesquisa qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, eu acredito que a Priscila tem um pouquinho mais de presença política, no sentido de agregar mais, né? Ter menos rejeição. Porque quem tem menos rejeição traz mais pessoas para a chapa, para o grupo. Avaliando isso cientificamente, aqui é dado científico, estou falando apenas na questão da ciência, da ciência política da pesquisa. Tentando cumprir toda essa explanação. Sem nenhuma paixão política. Vamos falar aqui de Alan Roberto. Conhece Alan Roberto? Demais, eu conheço, uma figura importante da política. Nós discutimos sobre a questão que ele desistiu, né? Que foi embora para a Imperatriz, não quer mais saber de política aqui, mas ele continua ativo nas redes sociais. E nessa semana ele virou a metralhadora dele verbal para o melhor prefeito do Maranhão, Jailson Fausto, segundo as pesquisas. Né? Ele disse que aquela matéria que o Jailson aparece com 100% de aprovação, ele pegou o link, botou lá no Facebook dele e começou a fazer várias críticas, ele que isso não procede e que o governo do Jailson, que o Jailson é um ilusionista. E esse é o termo que ele usou, o maior ilusionista do Brasil. E aí, o Alan, ele extrapolou mais uma vez, porque eu vejo o Jailson como um grande gestor. Em relação à pesquisa, eu mesmo falei para você que é humanamente impossível alguém ter 100%. Né? Eu acredito que o Alan estava falando em questão de razão, de dado científico, porque é uma pesquisa que aparentemente causa um estranhamento. Qualquer cientista político, qualquer instituto de pesquisa vai, de uma certa forma, baseado na razão, questionar. Mas Lima Campos não está vivenciando um dos maiores governos que é conhecido em toda a região. Em várias frentes, habitação, social, construção. Então lá tem o BS funcionando, entrou no hospital de Lima Campos. Não, eu acredito que o governo Jailson tem sido um dos melhores governos dos últimos 20, 30 anos, na minha opinião. Na região. É um governo que tem feito a diferença. Até porque nós estamos vivendo um momento de corte. Nós estamos passando de 3 anos para cá, redução de recursos em todas as áreas, na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na infraestrutura, com um diferencial para Lima Campos, que talvez é o que o Alan tentou falar, mas de uma maneira um pouco diferente. Dizer que Lima Campos tem um recurso que poucos municípios têm, que é a questão do gás, né? do dinheiro do gás, dos royalties, do petróleo, é um diferencial na gestão. Mas, de fato, esse dinheiro, sem um bom gestor, não faria diferença no município. E eu acredito que o Jailson é, sim, um dos melhores prefeitos da nossa região. Tá certo. Então, estamos aqui discutindo política, falando de política aqui, e a gente vai continuar abordando vários temas aqui. Daqui a pouco a gente volta, continuando falando sobre a política de Pedreiras.